Bom dia, pessoal. Conforme nós vimos na aula anterior, o Brasil é um dos grandes criadores de ovino e caprino, se destacando particularmente a região Nordeste, que é a região onde existe o maior quantitativo de caprinos, em torno de 90%, e também a maior quantidade de ovinos, com mais de 56%. Nesse contexto, a gente cria algumas raças desses animais. No mundo, existe mais de 1.500 raças de ovino e em torno de 1.400 raças de caprino. Dessas raças, a gente cria algumas dezenas delas aqui no Brasil, dependendo da aptidão que a gente deseja. Para iniciar, nós vamos fazer com vocês algumas definições. Primeiro, o que significa raça. Nós temos raça humana, raça de bovino, raça de equinos. O que é raça? Raça é um grupo de indivíduos da mesma espécie que tem características comuns e são capazes de transmiti-las ao seu descendente. Então, se o animal tem uma cor de pelagem, por exemplo, o animal a pelagem é vermelha, os descendentes dele têm que ser vermelhos. Se nascer descendente que não seja vermelho, que seja manchado, ele não se enquadra no padrão racial se a cor da raça for vermelha. Pois bem, aí seria um animal mistício. As raças, elas podem ser raças nativas, que são aquelas raças que são formadas na região onde elas são criadas, a gente chama de raça nativa. Uma raça formada no Brasil, ela é nativa do Brasil. E existem as raças exóticas. O que são raças exóticas? São raças que foram formadas noutra região e são trazidas para aqui para normalmente proceder um projeto de melhoramento. Você não vai buscar uma raça exótica que não venha a acrescentar algo de positivo ao seu criatório. Pode ser uma raça exótica especializada para a produção de leite, pode ser uma raça exótica especializada para a produção de carne, especializada para a produção de pele. Aí vai depender daquilo que você quer implantar e você vai lá fora e traz esses animais. Bom, as raças nativas, elas podem ser natural ou sintéticas. O que é uma raça nativa natural? A raça nativa natural é aquela raça que se formou sem a intercessão do homem. O homem não interferiu na formação dela. Ocorreram vários cruzamentos aleatórios e até que, enfim, surgiu um grupo de animais, todos iguaizinhos, com a mesma função produtiva, e aí alguém batiza de raça. Vou dar um exemplo para vocês de uma raça bastante conhecida aqui do Ceará, a raça Morada Nova. A raça Morada Nova é um grupo são ovinos vermelhos, animais de porte pequeno, mas que são todos iguaizinhos com a função produtiva carne. Em 1949, um zootecnista que veio a mando do Ministério, passando aqui pelo Ceará para observar como é que estavam os criatórios, batizou então essa raça de Morada Nova. Por quê? Porque ele viu esse grupo de animais no município de Morada Nova. E aí batizou como ovino Morada Nova. E de lá até aqui, esses animais vêm sendo multiplicados. O que é uma raça de ovino sintética?
é uma raça nativa, formada naquela região, mas pela interferência do homem. São os trabalhos de melhoramento. Você pega 2 ou 3 raças, cruza entre si para tirar fatores produtivos de cada uma delas e colocar numa nova raça. O exemplo bem patente que tem hoje, em termos de ovinocultura, é o santinês. O santinês é o nosso carneiro deslanado, de melhor qualidade. Por que de melhor qualidade? Porque de melhor porte, e ele foi oriundo de um cruzamento feito lá na Bahia, onde trabalhou-se com a raça Morada Nova, que era nativa, com a raça Bergamasca, que é uma raça exótica, e também houve uma passagem do Somalis no cruzamento. E, finalmente, deu-se o nome inicialmente de ovino pelo de boi e, posteriormente, ficou conhecido como raça santinês. Hoje é a nossa raça mais criada, de ovino deslanado, mais criado no Nordeste do Brasil. Finalmente, vemos animais SRD ou SPRD. Muito bem. As raças puras, elas são muito poucas. Os animais puros representam, no máximo, 2% dos ovinos e dos caprinos do Brasil. 2% dos ovinos e 2% dos caprinos. O resto dos animais são animais SRD, sem raça definida. Ou, como diz a Embrapa, SPRD, sem padrão racial definido. Na realidade, são animais mestiços. O produtor, ele tem interesse em criar animais de porte maior, para poder pesar mais e, consequentemente, ele obter mais dinheiro. As nossas raças nativas, invariavelmente, são raças de pequeno porte e, portanto, têm um peso baixo. Então, o que ele faz? Traz raças exóticas, no caso de produção de carne, traz raças exóticas especializadas para a produção de carne, faz o cruzamento com as nativas e aumenta o porte. Com isso, ele melhora a rentabilidade da sua criação. Se for trabalhar com leite, faz o mesmo sistema. Traz raças nativas de produção, exóticas de produção de leite para fazer o melhoramento produtivo. Bom, agora nós vamos ver as raças de ovino de corte criado no Nordeste. As principais, existe uma quantidade de raça muito grande. Se você for aí nos compêndios, você vai ver dezenas de raças. Porém, tem umas que não têm significância econômica, porque são grupos muito pequenos. São grupos muito pequenos e não têm significância econômica. As raças nativas de maior significância econômica são a Morada Nova, a Cariri e a Santinês. E as raças exóticas de maior importância, que estão melhorando o nosso rebanho, é o Dorper, principalmente, e existe o Somalis e o Rabulá, que eu vou falar um pouco na frente sobre alguns detalhes dessa raça, que já são consideradas, inclusive, raça nativa. Pois bem, esse primeiro carneiro que vocês estão vendo aí do lado esquerdo é um ovino Morada Nova, variedade vermelha. Veja como ele tem uma boa cobertura muscular, ele é pequeno, tem um pequeno porte, mas tem uma boa cobertura muscular. Isso mostra que ele tem aptidão para a produção de carne. Quais as características raciais, as básicas? Primeiro, olha as orelhas dele, são orelhas médias, elas ficam na horizontal. Segundo, esse animal é todo vermelho. Essa tonalidade do vermelho pode ir de um vermelho mais escuro a um vermelho mais claro.
Olha aí a cabeça, ele tem um vermelho de tonalidade mais clara. Outro detalhe, as mucosas são escuras, importantíssimas para a nossa região, Nordeste. Olha o focinho dele, que é escuro, olhe os cascos, que também são escuros. A cauda é curta, fica um pouco acima do jarrete. O padrão não permite mancha. Esse animal não pode ter mancha preta, mancha branca ao longo do corpo. Só o padrão só permite uma mancha na ponta da cauda. Se a ponta da cauda for branca, o terço inferior da cauda for branco, o padrão racial aceita. Tirando desse local, em qualquer outra parte do corpo, não se aceita mancha branca, vermelha, branca ou preta. Muito bem. Essa raça tem a variedade branca. Nós temos uma morada nova, variedade vermelha, que esse aí é o tradicional, mas existe uma morada nova branca, que a gente também chama de lanado branco do Nordeste. Essa raça, essa variedade da raça morada nova, foi criada por muito tempo aqui pela Universidade Federal do Ceará. Nós chegamos a ter um rebanho de 700 matrizes, mas os produtores não aceitam muito, porque ela é uma raça despigmentada. Como ela é uma raça despigmentada, ela apresenta problemas de querativite, ou seja, em função da insolação, ela aparece queimadura no olho, que acontece ferimentos e às vezes ocorrem infecções oportunísticas. Nós tivemos vários problemas desse tipo lá em Pentecoste. A raça, a variedade branca ainda existe, inclusive hoje a Universidade Federal tem um núcleozinho lá em Quixadá. Os animais são animais muito bonitos também, são rústicos, são resistentes, porém com essa defeituação de cor de mucosa. Mucosa, casco são brancos. E isso é um fator negativo. Agora, do lado direito, nós vamos ver a raça santinês, que é o melhor deslanado que nós temos no Brasil. Não é só no Nordeste, é o melhor deslanado do Brasil. Olhem o tamanho dessas ovelhas e olhem a profundidade torácica da mesma. Só em você olhar a figura, você já percebe que elas são muito mais pesadas do que a ovelha morada nova. A pelagem da santinês, o padrão racial permite vários tipos de pelagem. Permite a pelagem preta, que vocês estão vendo aí, a pelagem vermelha, a chocolate, que são as três pelagens mais interessantes para o produtor: preto, vermelho e chocolate. Mas ainda existe a raça, a pelagem malhada, a pelagem pintada e a pelagem branca. Então são 6 tipos de pelagem que o padrão santinês permite. Repito, as mais comuns, as que os produtores gostam mais, é a preta, vermelha e chocolate. O que é o animal malhado? O animal malhado é aquele animal que tem manchas grandes de uma cor e de outra. Por exemplo, preto e branco, branco e vermelho, manchas grandes, como ocorre na raça de bovino holandesa. A gente chama animal malhado. O animal pintado é quando essas manchas são pequenininhas. Em vez de ser manchas grandes, são manchas pequenas sobre um fundo de pelagem diferente. Então ele tem uma pelagem clara com manchinhas pretas. Então a gente chama isso de pintado. E finalmente o animal branco, que existe, mas você muito dificilmente vai encontrar um rebanho branco, porque o produtor não quer, porque são animais despigmentados, e assim como morada nova branca, vai dar trabalho para ele.
Um detalhe que você tem que olhar, comparando agora o Morada Nova, que foi original, com o Santinês. Olha o tamanho da orelha. A orelha do Santinês é uma orelha pendular, é uma orelha grande. Como ela é uma orelha grande, ela pesa e fica em direção ao chão. A gente chama de orelha pendular. Por que ele tem essa orelha grande, pendular? Porque o bergamasco, que é uma raça de origem italiana, que cruzou com o Morada Nova, tem orelhas excessivamente grandes. São orelhas que passam da ponta do nariz. Tu olha aí para essa figura santinês, não tem nenhuma orelha que passa da ponta do nariz. Então, no padrão racial santinês, diz o seguinte, que a orelha não pode passar da ponta do nariz. Se o animal estiver todo dentro do padrão santinês, porém as orelhas passar da ponta do nariz, ele não pega registro. Uma outra coisa também que o santinês não pega registro é se ele tiver chifre. Santinês é um animal morfo de nascença, assim como o Morada Nova. O Morada Nova também é um animal morfo de nascença. Ele não pega registro se ele tiver chifre. Ok? Bom, agora vamos ver a terceira raça nativa, a raça Cariri. Esse animal foi formado no Cariri paraibano. Veja que é uma raça de pequeno porte, como a Morada Nova, porém ele tem uma cor de pelagem característica. Vejam o seguinte, ele tem a pelagem, basicamente a pelagem dele é preta, com detalhes claros. Se você olha para o animal, a princípio você vê preto, porém com detalhes claros. Onde é que estão esses detalhes? Esses detalhes claros podem ser branco ou vermelho. Aí, avermelhado, você está vendo aí avermelhado. Então, ele tem uma mancha que vai da região ventral do animal. Cadê o bicho aqui? Pode. Aqui é a região ventral do animal, passa pelo peito do animal, por baixo do pescoço e vem até o queixo do animal. Essa mancha é uma mancha contínua e ela vai até a região perineal, por trás do animal. Então ele tem uma capa por cima preta e uma parte por baixo clara, vermelhada, que vem até o queixo. Outro detalhe, na cabeça ele apresenta duas faixas que vêm do alto da cabeça até o focinho. A gente chama isso de lágrima, ok? Pois bem, é um animal deslanado, de pequeno porte, produção carne e pele. Veja aí que assim como o Morada Nova, é um animal com boa cobertura muscular. E só, digamos assim, a única coisa que ele tem de negativo é que é um animal pequeno. É um animal bem pigmentado. Olha aqui a cor do casco desse animal é preto, cascozinho preto, o que é positivo. A mucosa do nariz também escura, nariz escuro, e um animal altamente resistente à nossa região. Ele se formou na região do Cariri paraibano, por isso esse nome Cariri. Bom, agora nós vamos falar aqui de duas raças que, apesar de exótica, estão totalmente adaptadas no Brasil. É a raça Somalis, aqui é a raça Somalis, que também é conhecido como Somalis brasileiro, conhecido como Somalis brasileiro. Esse animal, ele tem origem no deserto do Sudão.
veio para aqui nos idos de 40 e se adaptou perfeitamente aqui. Se adaptou perfeitamente aqui. Esse animal, a pelagem, a cor da pelagem, é o corpo todo branco, pescoço e cabeça preta. Ele não pode ter mancha preta ao longo do corpo. Qualquer manchinha que ele tiver ao longo do corpo, que não seja no pescoço e cabeça, vai fazer com que esse animal não pegue registro. Um detalhe é que ele é um animal chamado de garupa gorda. Olha lá no final da garupa dele, ele tem esse bolo de gordura. Quanto mais gordo ele tiver, maior é esse acúmulo de gordura. Veja bem, como ele é um animal de deserto, ele usava a seguinte estratégia. Na época de bonança, que tinha bastante nutriente, o excesso de nutriente ele acumulava como gordura. Para quando, na época seca, na época de falta de nutriente, ele fazer a autofagia, queimar essa gordura e, consequentemente, não queimar o músculo. Ora, esse animal, ao chegar no Brasil, e particularmente no Nordeste, ele foi muito bem aqui. E até hoje é um animal muito criado na região nordestina. O que ocorreu com esse animal é que ele diminuiu o porte. Quando ele chegou aqui, ele tinha um porte maior. Mas como passou muito tempo sem fazer refrescamento de sangue, sem importar novos reprodutores, houve uma consanguinidade e através dessa consanguinidade ele diminuiu um pouco o porte, ok? Atualmente já tem alguns produtores que estão trazendo o carneiro cabeça negra da Pérsia, que é um homólogo desse aí, para fazer o cruzamento com o Morada Nova brasileiro, o Somália brasileiro, para aumentar o porte. E aqui embaixo nós temos o rabo largo, que é conhecido também como raça Damara. Da mesma maneira que lá o Somália, ele teve origem no deserto do Sudão. E fez a mesma estratégia, acumular gordura, só que ele, em vez de acumular gordura na garupa, ele acumulou na cauda, por isso o nome rabo largo. Esse animal não está com a cauda muito desenvolvida, mas veja que ela tem uma cauda bem grossinha, e quanto mais gordo ele tiver, maior esse depósito de gordura. Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, olha aí que ele tem chifre, das raças de ovino deslanada, criada no Nordeste, é a única que o padrão racial permite chifre. Tanto nos machos, que são chifres bem grandes, quanto nas fêmeas, que são chifres menores. As fêmeas também são cornudas, são chifrudas, só que os chifres são bem menores. Então, essa raça não é também muito difundida, ela está mais na Paraíba, no Cariri paraibano, mas você encontra em todos os estados nordestinos. Porém, o centro de convergência dela é na Paraíba. Muito bem, então nós vimos aí as raças nativas e essas duas raças exóticas que a gente já considera totalmente adaptada ao Brasil. Agora vamos ver aqui a raça Dorper. O Dorper, esse animal que veio da África do Sul. Olha para esse animal e olha o traseiro desse animal. Parece um colchão de suíno. A forma dele é a forma de um paralelepípedo. Se tu imaginar uma reta cortando as patas e outra reta cortando o pescoço, tu forma aí um paralelepípedo. Uma cobertura de carne espetacular. Ele não tem gordura, não tem excesso de gordura. Esse aí é apenas músculo.
é um animal cuja pelagem é a pelagem branca, com pescoço e cabeça preta, portanto, similar aos somalis, mas não dá para você confundir pelo porte e pelo acúmulo de gordura que os somalis têm e ele não tem. Essa é uma raça meia lã, aí você não está vendo lã, porque ele foi tosquiado, um animal de exposição, ele foi tosquiado, e com isso você vê o pelo curtinho, mas ele cresce o pelo. Se adaptou muito bem aqui no Nordeste. Agora, como é um animal de alta produção, ele é um animal mais exigente. Essas raças nativas, elas subsistem muito facilmente na caatinga nativa. Porém, o Dorca, na caatinga nativa, ele não expressa todo o potencial genético que ele tem. Ele tem potencial genético, mas para expressar esse potencial, ele tem que ter alimentação. Então, esse é um animal para ser criado, no mínimo, num sistema de semi-confinamento. Num sistema de semi-confinamento, onde ele vai ao campo, tira parte da alimentação e faz a complementação no coxo. Se for criado no sistema intensivo, melhor ainda. Mas o sistema semi-intensivo já é suficiente para ele desenvolver bem. Agora nós vamos conversar sobre os caprinos nativos, criados no Nordeste. Caprinos, nós temos no Nordeste, vimos lá que nós temos mais de 90% dos caprinos do Brasil. Então nós temos uma quantidade de raças bem maiores. E aqui nós temos raças especializadas para a produção de carne. Essas raças especializadas para a produção de carne são todas as raças nativas. Aí você tem Canindé, Mochotó, Repartida, Maruta, Gurgueia, Azul, e eu coloquei e outras, porque existem outras, como a Graúna, etc. Mas essas que eu coloquei são as principais existentes. Muito bem. Existem também as raças exóticas para a produção de carne, que é a boé, a savana, a Kalahari. Veja o que ocorreu. Esses animais nativos, os nossos animais nativos, todos eles especializados em produção de carne e pele. Nada de leite. A produção de leite dele é baixíssima, só dá para criar os filhotes. Então é carne. Mas eles são pequenos. São animais na média de peso de 30, 35 quilos, quando muito. E como o produtor ganha dinheiro vendendo peso, ele diz, por que não crescer esses animais? Por que não aumentar o porte desses animais? Então, alguns pesquisadores foram à África do Sul e lá trouxeram animais especializados para a produção de carne. E eles trouxeram essas três raças, a raça boé, a savana e a Kalahari. Existem outras raças especializadas para a produção de carne? Claro que sim, claro que existe. Essas vieram porque os pesquisadores que foram simpatizaram com ela, trouxeram para aqui. E elas estão indo aqui muito bem, especialmente a raça boé. Com relação a leite, eu já disse que as cabras nativas, nós não podemos contar com ela para produzir leite. Se você quiser montar um criatório para a produção de leite, você não vai mexer com cabra nativa, porque elas não dão leite para ser suficiente para ser comercializado. Elas dão leite apenas para as crias. Então você tem que ir buscar cabras exóticas. E as cabras exóticas que a gente foi buscar, por a Sâmen, a Pardalpina, a Toggenburg, a Muciana, todas essas raças de origem europeia. Sâmen, Pardalpina e Toggenburg são originárias da Suíça. A Muciana é originária da Espanha. Existem outras raças leiteiras? Existe sim.
mas essas 4 são as dominantes, as que vieram para aqui e que são as dominantes criadas no Nordeste. O que a gente pode fazer com esses animais é trabalhar uma espécie de cruzamento para melhorar a produção de leite das cabras nativas. Existe uma cabra nativa, a Canindé, que ela tem uma tendência leiteira. Ela não é leiteira, mas ela tem uma tendência leiteira. Em outras palavras, ela dá mais leite do que as outras. Então, você pode perfeitamente cruzar um reprodutor pardalpino ou Sanem com a cabra Canindé, e aí você vai tirar a geração, ou seja, a F1, você vai tirar uma cabra que não vai dar 4 litros de leite, mas ela pode dar 1,5 litro, 2. Então é muito melhor do que a Canindé, inferior a Sanem ou a parda, mas muito melhor do que a Canindé. Só que ela tem rusticidade e pode ser criada a nível de sertão. Enquanto que essas raças exóticas, elas não vão a nível de sertão. E também não vão a nível de sistema extensivo. Elas têm que ser tratadas, criadas, num sistema semi-intensivo ou num sistema intensivo, preferencialmente no sistema intensivo. E existe também cabras que vieram para aqui, são, portanto, exóticas, que vieram para fazer o melhoramento de carne e leite, como a anglo-nubiana, a mambrina e a buja. Então, essas 3 raças são raças exóticas que servem para 2 coisas. Elas não produzem leite, tanto quanto a sana, tanto quanto a parda, elas produzem menos, mas, em compensação, também tem boa massa muscular. Então, elas servem para fazer o melhoramento das raças nativas, para a produção de carne e também para a produção de leite. Por sinal, a raça anglo-nubiana, que é uma raça que foi formada na Inglaterra, a partir do nativo, de uma raça nativa inglesa, cruzada com a raça nativa da Núbia, que é uma região da África, então eles formaram essa raça anglo-nubiana. Hoje ela está espalhada no mundo todo. E já existe hoje, inclusive, um anglo-nubiano leiteiro. Lá no Canadá, eles trabalharam em cima da raça anglo-nubiana e hoje existe essa corrente de anglo-nubiano leiteiro. Bom, agora vamos mostrar aqui as raças nativas. Nós temos aí 4 raças: Canindé, Mochotó, Repartida e Gurgueia. São 4 raças nativas. Olha o porte dela. O porte é o mesmo, todas do mesmo tamanho. Olha as orelhas, todas do mesmo tamanho, orelhazinha média na horizontal. Olha o perfil frontonasal, todos iguais, todos retos. Qual a aptidão de todas? Produção de carne e pele. Então você pode perguntar, mas Zion, e como é que eu sei que uma é Mochotó ou outra é Canindé? Você vai fazer a divisão pela cor da pelagem. Então a cor da pelagem é que vai caracterizar a raça. Começando pela Canindé. A Canindé, você está vendo, esse animal é dominantemente preto, com detalhes claros. Onde é que estão os detalhes? Na região perineal, a região perineal está sendo mostrada aí, vem pela região inguinal, que é a região da barriga. Então, região do ventre e a região perineal, clara. A extremidade das patas, do jarrete para baixo e do joelho para baixo, também clara. E lá na cabeça, ela tem uma lágrima, que é essa listrazinha branca que vem do alto da cabeça em direção ao focinho. Pronto, meu amigo. Esse é o padrão Canindé. Se você tiver um animal com uma mancha no pescoço, no costado, esse animal pode ser parecido com o Canindé, pode ser tipo Canindé,
Você diz, é um animal tipo canindé, mas ele não é um animal puro, ele não é um animal que pega registro. Para ele pegar registro, ele tem que ser exatamente igual a esse aí. Em seguida, nós vamos ver a raça Mochotó. A raça Mochotó é uma coisa inversa da canindé. A canindé é dominantemente preta. O Mochotó é dominantemente claro. Os detalhes do Mochotó, preto. Enquanto que o detalhe do canindé é claro. Então, tu vê aí, a região ventral, região perineal, escura, preta. Extremidade das patas, do jarrete para baixo, do joelho para baixo, preto. Na região dorsal, tem uma lista preta. E a cabeça, ele tem a cabeça preta. Esse aí é um macho, já é um macho idoso, ele está com a cabeça assim, quase totalmente preta, só tem essa manchinha clara no meio da cabeça. Mas quando o animal é jovem, ele tem uma lista bem nítida como essa da canindé. Só que com o envelhecimento, os pelos pretos são dominantes. Diferente de gente, quando a gente vai envelhecendo, os cabelos vão ficando brancos. Aí não, você tem os pelos pretos vão dominando. Um detalhe que chama a atenção de vocês é que todas as raças são chifrudas. Não existe. Os ovinos, vocês viram que eram todos mochos de nascença, só tinha lá o rabo largo chifrudo. Aqui as raças são chifrudas, depois eu vou dizer por quê. Aqui embaixo você tem a raça Gurgueia. Essa raça foi formada no vale do rio Gurgueia, lá no Piauí. É um animal vermelho, você está vendo aí uma tonalidade clara, mas ela pode ser um vermelho mais escuro, com detalhes escuros. Então, vermelho com detalhes escuros. Mesma história, região ventral, região perineal, tem uma listinha preta no lombo, no dorso, a extremidade das patas são pretas, e na cabeça ela tem aquela lista que vai lá do chifre até o focinho. Ok? Então, esse é o padrão. Veja, o porte é o mesmo, uma dominantemente preta, outra dominantemente clara, outra dominantemente vermelha, com os detalhes que vocês acabaram de ver. E agora vamos repartir. Essa raça lá na Bahia é conhecida também como surrão, raça surrão, mas nós conhecemos basicamente como repartida. Esse nome repartida é em função da divisão da pelagem. Você vê o seguinte, a parte anterior do corpo dele é dominantemente escura e a parte posterior é dominantemente clara. Esse claro pode ser branco ou pode ser avermelhado, tá certo? Como é o caso desse bode aí, ele está mais para avermelhado. Agora, um detalhe, o padrão aceita o seguinte, na parte dominantemente escura, você pode ter mancha clara. Olha lá na pata do animal, uma manchinha clara lá, tá certo? Então, isso aí não interfere na raça. Como também na parte dominantemente clara, você vê manchas escuras. Então, repetindo, metade anterior do corpo dominantemente escura, metade posterior clara. Na parte dominantemente escura, você pode ter mancha clara, e na parte dominantemente clara, você pode ter mancha escura. Ok? Também um animal de pequeno porte. Vocês estão vendo aí o porte similar nos outros. E agora nós vamos ver mais 3 raças nativas. A marota, a azul e a graúna. A marota é essa cabra, olha aí as orelhinhas dela. Sempre eu mando chamar a atenção para as orelhas, para você ver que são todas orelhas médias e fica na horizontal. É um animal totalmente branco, ele é pigmentado, mas é totalmente branco e não aceita nenhuma mancha. Mancha vermelha, mancha preta, se esse animal tiver uma mancha qualquer, ele não pega registro. Ele pode ser tipo maroto, mas ele não pega registro. Ok? É também uma cabra com aptidão
carne e pele. Aqui do lado direito nós temos um animal azul. Esse azul, você vê o seguinte, é a cor da pelagem. É um conjunto de pelos entremeados brancos com azuis e forma essa cor de pelagem muito bonita. É um animal também que vai de uma tonalidade mais escura, como esse reprodutor, a uma tonalidade mais clara, tá certo? Um azul mais escuro a um azul mais claro. Aptidão, produção de carne e pele. Não é uma raça muito comum, como é a canindé, a mochotó, a repartida. Eles são uma raça que tem poucos animais, poucos criadores, mas é uma raça estabelecida, ok? Aptidão também, carne e pele. E finalmente aqui embaixo nós temos essa raça graúna. Essa raça está se formando agora. Esse é um animal totalmente preto, não permite nenhuma mancha de outra cor, nem branco, nem vermelho, nenhuma mancha de outra cor. Esse nome graúna é uma homenagem àquela ave canora chamada de graúna, que tem muito no sertão. Esse animal é homólogo de uma raça altamente produtora de leite, que é a raça murciana, é uma raça oriunda da Espanha. E lá em Taperoá, o doutor Manelito fez um cruzamento da graúna, que é uma raça de corte, ela não é altamente produtora de leite, mas a murciana é alta produtora de leite. Então, a pelagem é homóloga, a pelagem é da mesma cor. Então, ele cruzou, deu os animais pretos com a glândula mamária espetacular. Aí você diz, e qual a vantagem? A vantagem é que a graúna é um animal rústico, acostumado na nossa região, enquanto que a murciana não é. Ela pode estar aqui, mas com um tratamento especial. Então, para o pequeno produtor, esse é um cruzamento interessantíssimo. Quando ele quer mexer com leite, ele cria esse mestiço e, com isso, ele tem uma produção razoável, não é tão grande, mas uma produção razoável e não tem problemas de adaptação do animal. Bom, e agora nós vamos mostrar para vocês as raças que vieram fazer o melhoramento para a produção de carne. Nós vimos lá com nossos animais, acabamos de ver lá, animais todos, os caprinos, mochotó, canindé, partido, maroto, gogué, todos caprinos pequenos, de porte pequeno. Aí o que ocorreu? Aquela história, o homem sempre querendo ganhar mais. Aí ele disse, não, nós queremos um animal mais pesado. Aí eles foram à África do Sul e lá escolheram essas três raças. Aí você tem o boé, tem o savana e o kalahari. São três raças, todas três originárias da África do Sul. E pelo porte dos animais, pela massa muscular dos animais, você vê que todos os três são raças excelentes. O padrão racial do boé é esse que você está vendo. Um animal branco, dominantemente branco, com a face vermelha e a frente da cabeça clara. Ele tem os dois lados da cabeça, que são as faces vermelhas, e a frente da cabeça, a testa clara. Esse é o boé tradicional. Essa mancha do pescoço só pode ir, no máximo, até a pata dianteira. Ela não pode se estender para o corpo. Ela pode ir, no máximo, até o final do pescoço. Não pode se estender para o corpo. Veja bem, mas o padrão racial permite que esse animal tenha a cabeça totalmente vermelha, ou seja, aquela faixa branca lá da testa dele pode não existir. Mesmo assim, ele é considerado puro. Não pode ter mancha ao longo do corpo. Ao longo do corpo não pode ter mancha. É um animal rústico, se adaptou muito bem aqui no Nordeste, tem feito um excelente trabalho de melhoramento dos rebanhos. Agora, é aquela coisa, você como técnico ou técnica,
tem que sempre ter o seguinte cuidado. O animal tem genética, mas para ele expressar a genética é necessário alimento, é necessário condições. Sem condições, não adianta. Não adianta você pegar um animal desse e colocar numa caatinga nativa com baixa quantidade de alimento, que ele não vai expressar o potencial. Ele tem genética, mas não vai expressar o potencial. Então, são animais para ser criados, no mínimo, no sistema semi-intensivo. No mínimo. E se for no intensivo, melhor ainda. Aqui o savana é um animal todo branquinho, olha como ele é pigmentado, olha a cor da mucosa do nariz, olha a cor dos cascos, todo escurinho, e ele é chamado de Nelore dos caprinos. Nelore dos caprinos. Digamos assim, analogia ao gado Nelore, que é um gado também totalmente branco. Esse animal também veio para o Nordeste, está fazendo um trabalho de melhoramento, porém, o produtor gosta mais do boé. Não é que ele seja ruim, mas é uma questão de simpatia. Hoje, se você sair procurando boé e savana, você vai encontrar com muito mais facilidade boé do que savana, porque os produtores preferiram o boé. Finalmente, você tem aqui o Kalahari. O Kalahari é um boé vermelho. É um boé vermelho, totalmente vermelho, ok? Aí está aí a cabrada, você vê aí no lado direito, com um rebanho todo vermelhinho, sem nenhuma mancha. Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês para as 3 raças. Olha que eles todos têm orelha grande, são orelha pendular, tá certo? São orelha pendular, diferente do nosso caprino nativo, que tem orelha curta na horizontal. Eles têm orelha pendular. É característico das raças de origem africana, como é a mesma coisa que você vai ver da anglo-lubiana, da mambina, da bucha. Ok? Então, repetindo, essas são as raças que vieram para fazer o melhoramento dos nossos caprinos para a produção de carne. Assim como o Domber veio para fazer o melhoramento dos nossos ovinos deslanados para a produção de carne. Ok. Bom, e agora vamos falar das raças leiteiras. Imagine que você é demandado para formar um rebanho leiteiro. E você vai ter que procurar uma raça no universo das raças leiteiras. Já vimos que as raças nativas, você não pode se valer dela porque ela não produz leite para você implementar um criatório comercial. Aí você tem aqui 4 raças. Saanen, que é a rainha de todas as raças, é a raça que tem a maior média de produção de rebanho. A maior média de produção de rebanho é da Saanen. É uma raça originária da Suíça e ela é uma raça que tem problema de clima. Ela não aguenta o clima tropical. Ela tem que ser criada a nível de orla marítima, um clima mais frio. Ela não aguenta, ela pula, não aguenta nível sertão. Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que essas raças, elas têm a orelha curta e são a orelha para cima, em pé. Vimos que a nativa é na horizontal, as africanas pendurada e essas ficam na vertical. Olha aí a glândula mamária desse animal, uma glândula mamária linda. Os tetos são curtos e pontiagudos. Não vá se iludir que uma cabra é boa de leite porque ela tem o teto grande demais. O teto é só para o leite sair. O leite é formado dentro da glândula mamária. Então, aquele teto muito grande, eles vão dar trabalho, porque quando o cabrito nasce, ele não consegue pegar o peito. Você tem que tirar o colosso para dar na mamadeira até ele ficar mais sabidinho.
Bom, uma outra raça de origem da Suíça é aqui a Toggenburg. A Toggenburg também é criada aqui no Nordeste. Esse animal tem um pelo meio grande, aí você está vendo ela sem pelo, porque ela está tosquiada, mas ela tem um pelo um pouco grande. É um animal rústico, bem pigmentado, o nariz dela aí como é escurinho, tá certo? Escurinho, mas ela não tem a aceitação que tem a Sânia. A Sânia, em termos de média de rebanho, como eu já disse, a Sânia é superior. A Sânia é uma raça que dá em média 4 litros, 4 litros e meio, média de rebanho, sendo que as excepcionais podem chegar a 11 quilos de leite, as excepcionais. Aqui embaixo você vê a raça Parda Alpina, que é também originária da Suíça. Aí esse é um animal já bem mais pigmentado, é uma raça vermelha, né? Uma raça vermelha com detalhes escuros, um animal, olha aí as orelhinhas, tudo em pé, e é um animal bem mais pigmentado. E finalmente você tem aqui a Murciana, que é aquela raça de origem espanhola que eu disse que é o homólogo da graúna. Essa é uma glândula mamária espetacular. Bom, o que a gente está fazendo hoje? Falar para vocês um programa do governo, de alguns governos nordestinos, e falar particularmente aqui no Ceará. Aqui no Ceará tem um programa de produção de leite de cabra para famílias de baixa renda, a nível de sertão, onde está se pegando fêmeas da raça anglo-nubiana, que é um animal de aptidão mista, e jogando reprodutores de uma dessas 4 raças, Sânia, Toggenburg, Parda ou Murciana. Aí tu vê o seguinte, num cruzamento, o macho leva 50%, a fêmea traz 50%. Então, esse reprodutor que vai dessa raça, ele já leva 50% do potencial de produção de leite. A raça Anglo, ela é uma raça de aptidão mista, leite e carne. Ela traz também um pouquinho de aptidão leite. E aí a gente está formando cabras que com facilidade dá em torno de 3 litros de leite, 2,5 litros, 3 litros de leite, que é muito leite para o sertanejo, e essas cabras podem ser criadas a nível de sertão, elas aguentam a temperatura do sertão, obviamente que tem que ter uma alimentação melhor, porque o leite se faz pela boca. Assim como o animal precisa de genética para produzir, ele precisa também de nutriente para poder expressar o potencial. Aqui estamos mostrando para vocês os animais de aptidão mista. Olha lá, a anglo-nubiana, né? A anglo-nubiana, ela tem pelagem vermelha, com detalhes escuros, mas tem essa cabra aqui da esquerda, que tem uma pelagem linda, que a gente chama de pelagem tartaruga. Esse animal é raro, essa pelagem é rara no anglo-nubiano. Inclusive, ela dá um delta X de valor ao animal que tem essa pelagem. Então, ela é uma pelagem rara, muito bonita e aceita pelo padrão racial. Mas a maioria dos anglo-nubianos são esses animais que você está vendo aí, vermelho com detalhes pretos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês estão vendo aí o anglo-nubiano sem chifre, então não tem chifre. Esses animais, eles são chifrudos, eles nascem com chifre, porém eles foram amochados, foi feito o amochamento, ou seja, a descorna. Aproveitar o embalo para dizer para vocês o seguinte, que caprino mocho de nascença, existe o caprino que nasce sem chifre, é um recessivo. Não é aconselhável deixar esse animal para reprodução. Por quê? Porque os caprinos mochos de nascença têm tendência a gerar filhos hermafroditas. E como o hermafrodita é um animal que não serve para reprodução, só vai servir para o abate, então você deve criar
caprino chifrudo. Agora você pode chegar e dizer, não, mas eu acho bonito é o caprino sem chifre. Ótimo, você faz o amochamento, você faz a descorna, que é uma prática de manejo que nós vamos ver na aula prática, nós vamos ver, e que é uma coisa muito simples de fazer. É uma coisa mecânica, você faz uma vez e daí para frente você não terá mais dificuldade. Chamar a atenção para você desse detalhe. Aqui embaixo você tem a raça Buge, que é também uma raça de aptidão mista, leite e carne. Agora olha para esse bode Buge e olha a profundidade torácica. A profundidade torácica dele é muito pequena. O produtor que quer criar animal de aptidão mista, ele prefere o Angus nubiano. Por isso que o Angus nubiano dominou. Se você andar em 100 fazendas que tem bode, em 95% tem sangue Angus nubiano. Pode não ser puro, mas tem sangue Angus nubiano. O Buge é um bode bonito, muito grande, mas só tem canela. As canelas são muito compridas. E a gente não come canela, a gente come carne. Então a profundidade torácica dele é uma profundidade torácica pequena. Logicamente dá pouco peso. Quando você joga um bode desse na balança, é como pegar um baixinho gordo e botar na balança e pegar um camarada bem grandão, mais magro. Então o baixinho vai dar mais peso do que um grande que só tem canela. É o que ocorre aqui com esse animal. Finalmente nós temos aqui a cabra mambrina, que também é originária da África e animais de orelha excessivamente grande. Se você olhar a Angus nubiana, orelha grande, Buge, ainda uma orelha maior que a Angus nubiana, e a mambrina, uma orelha bem maior ainda do que a orelha do Buge. Essa orelha muito grande, ninguém come orelha. Então essa orelha muito grande, tem gente que acha bonito, mas o animal desse criado na caatinga, ele vai cortar essas orelhas com facilidade nos espinhos, nos tocos, e aí vai aparecer bicheira. Não são animais próprios para a nossa caatinga nordestina. Bom, e agora vamos conversar alguma coisa sobre as raças de ovino. Ovino, vocês viram o seguinte, tem no Nordeste a maioria, mas no Sul também tem um bom contingente. Por isso nós vamos falar alguma coisa sobre os ovinos da região Sul, lembrando para vocês que teoricamente vocês vão trabalhar no Nordeste e vão trabalhar com deslanado. Porém, tem que ter o conhecimento do que cria no Sul. Na região Sul, que é uma região de clima temperado, eles já criaram animais exclusivamente para lã. Quando a lã tinha um alto valor de mercado e era um produto que dava um retorno econômico muito alto. Hoje, eles diversificaram. Eles têm lá raças para produção de carne, tipo Texel, Suffolk. Tem raça para produção de lã, como a raça Merino. Tem animais de aptidão mista, carne e lã, corriedade. Tem raça carne e leite, a bergamácia. E tem raça leiteira, que são raças lanadas, de produção de leite, como a Lacarne e a Frísia. Todas essas raças são exóticas, não tem nenhuma aqui oriunda do Brasil. O Texel e o Suffolk veio da Inglaterra, esses raças Merino vieram da Espanha, Corriedale, Bergamácia da Itália, Lacarne da França. Então são raças exóticas que vieram para aqui, mas se adaptaram muito bem na região Sul por conta da situação climática de lá. Bom, e agora, mostrando aí para vocês, só para ilustrar as figuras. Aí a raça Suffolk, esse carneiro, os machos, chegam a dar 150 quilos. É também conhecido como raça cabeça preta. Você vê que ele tem um corpo todo claro, creme, uma cor creme, e a cabeça preta. Esse animal, ele tem uma lã, mas é uma lã grosseira. É uma lã que não se presta
para comercialização, a não ser para fazer produtos grosseiros, tipo tapete, essa coisa. São animais propícios para carne. Aqui na direita nós temos o Texel. Esse animal é de origem holandesa. Veja aí que é uma maquininha, é baixinho, mas todo compacto. Você vê que ele tem uma lã, você está percebendo aí, uma lã enroladinha, não tem valor comercial, mas ele é tosquiado, anualmente se faz a tosquia, e é um animal também de produção de carne. Aqui embaixo você tem a Lacaune. A Lacaune é uma raça de origem francesa e é uma raça leiteira. É a rainha de todas as raças de ovino leiteiro. É a Lacaune. Média de 4 litros e meio, média de rebanho. Ok? Aqui no Brasil, lá na região sul, tem alguns poucos produtores que criam Lacaune. O leite ovino é um leite que tem muita matéria seca. Você precisa apenas de 5 litros de leite para 1 quilo de queijo. É um leite gorduroso e que produz um queijo de alta qualidade. Não sei se vocês ouviram falar no queijo Roquefort, que é um queijo fabricado lá na França, e que o valor de mercado dele hoje não é nada menos do que uns R$300 o quilo, aproximadamente uns R$300 o quilo desse queijo. Eles descobriram a fórmula desse queijo assim, aleatoriamente, sem querer. Eles trabalhavam próximo à serra, que tinha muita caverna, e eles usavam essas cavernas para colocar lá as prensas para fazer queijo. E lá tinha um fungo que impregnou, dizendo isso rapidamente, impregnou esse queijo e deu um sabor especial. E isso espalhou no mundo todo. Hoje já tem esse fungo produzido no laboratório e aqui no Brasil eles já fazem o queijo Roquefort utilizando o fungo produzido no laboratório. Aqui nós temos o Poodle 7, que é um carneiro inglês, também um carneiro de aptidão mista, lã e carne. Olha aí a lã curtinha, encaracolada. Existe também o Dorset Robb, que não está aqui, mas também da mesma origem, inglesa. Ok? Bom, e agora está aí o merino. Essa raça que vocês estão vendo em cima aí é a raça merino. Esse animal já foi melhorado em diversos países do mundo. Existe o merino argentino, existe o merino uruguaio, existe o merino espanhol. Então, é a raça que tem a melhor qualidade de lã. E a qualidade de lã é dada pelo seguinte fato: pelo comprimento do velo e pelo diâmetro do velo. Quanto mais comprido e mais fino, melhor a qualidade da lã. Portanto, melhor o produto final. Então, essa hoje sempre foi a raça de melhor qualidade de lã e hoje ainda, apesar da lã estar um tanto barata, mas ela continua com a sua missão de produção de lã, já que não acabou de todo o uso no mercado. Aqui embaixo vocês estão vendo um bloco de carneiro Texel. Olha aí a lindeza do trem posterior desses animais, tá certo? Olha a lindeza do trem posterior desses animais. Só chamando um detalhezinho para vocês estão vendo eles tudinho sem cauda, não tem cauda. Isso aí não é que eles nasçam sem cauda, é que eles, quando jovem, quando cordeiro, é feita a caudoctomia, ou seja, o corte da cauda, que é uma prática de manejo que se faz em raça lanada. Por quê? Porque se ele ficar com a cauda cria lã, e quando o animal vai defecar, causa sujidade, suja. Se a fêmea, no caso da fêmea, que ela defeca e urina, queima, a urina é ácida, queima o pelo. E aí, essa é uma prática de manejo de limpeza. Ao cortar a cauda, o animal defeca
e a fezes cai com maior facilidade. Bom, agora nós vamos mostrar aqui mais algumas raças. Está aqui a bergamácea. Essa raça, olha o comprimento da orelha desse animal. Essa raça teve uma importância muito grande para o Brasil, porque é um dos formadores do nosso carneiro santinês. Então, foi um dos precursores do santinês lá no cruzamento com Morada Nova. Vê que essa orelha dele é enorme, passa da ponta do nariz. Quando cruzado com a orelha do Morada Nova, que é uma orelha média, deu uma orelha intermediária, que é a do santinês. Uma orelha que vai até a ponta do nariz. É um carneiro de origem italiana, lá ele é conhecido como raça bielesa, de aptidão mista, lã, carne e leite. Aqui do lado direito nós temos uma ovelhinha corriedale, certo? Com a cria. É um animal também de especialidade mista, carne e leite. E aqui embaixo nós temos a ovelha frísia, um carneiro e uma ovelhinha frísia, que é a ovelha que, digamos assim, está em segundo lugar em média de produção de leite. Primeiro lugar, a Lacaune, segundo lugar, a frísia. É um animal também granudo. Você vê que eles são granudos em função da região que eles moram, que eles habitam, que é lá a região temperada. Então, essa lã é para ele se proteger do excesso de frio, mas não é uma lã que tenha valor comercial. Bom, a gente encerra então por aqui. Vocês procurem dar uma olhada nos compêndios, na própria internet, vejam mais alguns detalhes, e eu espero que na aula prática nós vamos ter a oportunidade de ver as raças nativas aqui no nosso centro de manejo. Nós temos todas as raças nativas de ovino, de caprino e algumas raças exóticas que vieram fazer o melhoramento, como a boé e, no caso, uma de aptidão mista, que é a... Desculpa. Não? Esqueceu, depois lembra. Depois lembra, né? Pode dizer? Pode. Bom, sim, a outra raça que eu queria falar é a raça caprino ano-nubiana, ok? Então, repetindo, nós temos melhorador, nós temos aqui o boé, e temos para os ovinos, e tem o ano-nubiano para os caprinos.